Glória a Deus. Vamos cantar esse louvor nessa noite. Fique de pé nessa hora. Cante esse louvor pensando nele. Solte sua voz nesta noite. Feche seus olhos. E cante esse louvor pensando nele. Deus, nada somos neste mundo. Sem Deus, nada podemos fazer. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Preguei, Salvador. Sem Deus, glória a Deus. Sem Deus, nada podemos fazer. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. O maior milagre desse mundo foi Jesus que operou a minha alma manchada de pecado. Lá na cruz, seu sangue me lavou. Toda a igreja lavou a minha alma de pecado. Lá na cruz, seu sangue me lavou. Sem Deus nada somos deste mundo. Sem Deus nada podemos fazer. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. O maior milagre desse mundo foi Jesus que operou a minha alma manchada de pecado. Lá na cruz, seu sangue me lavou. A minha alma manchada de pecado. Lá na cruz, seu sangue me lavou. A minha alma manchada de pecado. Lá na cruz, seu sangue me lavou. Amém? Como nossas almas estavam manchando de pecado. Glória a Deus. Lá na cruz com seu sangue de lavoura, né? Aleluia. Não foi ouro nem prata, né? Que comprou nossa salvação, mas foi Ele que comprou com seu sangue. Né? Glória a Deus. Diga nessa noite: eu quero mais e mais de Cristo. Cante esse louvor. Cante esse louvor nessa hora, levante suas mãos e adore a Ele mais presente no nosso meio. E diga para Ele: eu quero mais de Cristo. Nós nos contentamos só com isso que nós temos, nós queremos mais e mais dele. Eu creio que Ele tem mais para nos dar nessa noite. Glória a Deus. Diga para Ele nessa noite através desse louvor. Glória a Deus. Aleluia. Quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Olha aqui, diga. Quero mais e mais de Cristo.
Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, Senhor, faço bom. Eu quero ser vaso de honra pro teu nome, Senhor. Toda a igreja, papai, diga. Eu quero ser vaso de honra pro teu nome, Senhor. É a vida em mim, o teu poder e graça é nova pra fazer o seu querer. O teu nome, Senhor. O teu nome, Senhor. Eu quero ser vaso de honra. O teu nome, Senhor. É a vida em mim, o teu poder e graça é nova para fazer o que quer. O teu nome, Senhor. O teu nome, Senhor. É a vida em mim, o teu poder e graça é nova para fazer o seu querer. E amar o teu nome, Senhor. E amar o teu nome, Senhor. É a vida em mim, o teu poder e graça é nova para fazer o teu querer. O teu nome, Senhor. O teu nome, Senhor. Vamos ler uma escritura nessa noite. Vamos comer um pouco da palavra de Deus. Eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 10. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. A nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. Quem, pois, dentre os homens conhece o que é do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, o que está em Deus, ninguém o conhece, senão o Espírito de Deus. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de que conheçamos os dons da graça de Deus. Desses dons não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquele que o Espírito ensina, exprimindo realidade espiritual em termos espirituais. Agora, o homem psíquico ou o homem carnal, psíquico é o que tira tudo daqui, não consegue ir para o espírito. O homem carnal não aceita o que vem do Espírito de Deus. Para ele parece que é loucura. Não pode compreender, pois isso deve ser julgado espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Amém. Bondoso Pai Celestial, ao ler Tua palavra, cremos que o Senhor continua aprovando isto. Aprova
que nós pregamos o Evangelho. Ó Senhor, nós estamos tão felizes, cremos, Pai, que debaixo de tanta turbulência que passamos, há um Deus que cuida de nós. Nós oramos para esses irmãos aqui presentes, essas que passam por problemas, dificuldade com família, seja lá o que for que ocorre em seu dia a dia. Senhor, lembra-se que elas estão aqui nesta noite, porque elas creem que Deus pode falar com elas. Vieram porque creem que Deus existe, que é galardoador daqueles que o pedem. E se assim, Pai, abençoa as suas vidas, pois nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Graças a Deus, nós vamos ler alguma coisa aqui na mensagem. Confirmação da comissão é o título da mensagem. Está conosco visitando a nora da irmã Maria Cleide, né? Como é o nome dela mesmo? Elita, né? Está nos visitando, Deus abençoe ela, Deus abençoe, no nome de Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz, o homem psíquico, a minha tradução de King James diz, o homem psíquico é o homem que está sendo preso ao psicológico, à sua mente, à sua inteligência, que confia no seu saber. Para ele não pode compreender as coisas do Espírito, porque lhes parece loucura. Para compreender as coisas de Deus, você precisa ir para onde Deus está. Deus está no Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Se você quer adorar a Deus, se você crer em Deus, você tem que ir para o Espírito. Porque se você ficar no psíquico, na carne, você não pode compreender as coisas do Espírito. A Bíblia é um livro espiritual. Por mais que seja letra de tinta e papel, mas não é a letra que eu estou falando. As palavras são espirituais. As palavras, você sabe que a palavra tem força. A palavra tem força, né? Se você pegar uma palavra da Bíblia e ler, você tira ela da letra, você tira ela do papel, você joga ela na alma. Quando ela chega na alma, é que ela faz o efeito. Se as pessoas conseguirem tirar o que está na letra e levar para o Espírito, elas serão abençoadas. Se elas tão somente crerem, tão somente acreditar. Amém? Então, é um livro espiritual que você só pode discernir espiritualmente. Não tem como você ir pelo carnal. No carnal não pode compreender. Agora, o irmão Nana era um homem simples e humilde. Por isso ele é muito criticado, suas mensagens são criticadas, porque ele procurava ir sempre pelo Espírito. E sempre a humildade, a coisa simples. O apóstolo Paulo diz, de sorte que haja em você o mesmo sentimento que também houve em Cristo. Que haja em vós esse sentimento de humildade. Que você possa adentrar nas coisas espirituais com humildade. E ele foi tão humilde, até mesmo se humilhou a tal ponto de subir na cruz. Ele podia muito bem chamar os anjos, né, dar uma ordem: olha, anjos, estão querendo me matar. E os anjos viriam e matavam todos aqueles homens ali. Mas só que por detrás disso havia coisas que precisavam se cumprir. Amém? Uma coisa está sempre presa na outra. Deus tem um sistema santo, um acontecimento. Sempre que você às vezes pensa que é uma coisa ruim, aquilo é porque Deus está elaborando um plano para abrir o caminho para você lá na frente, para te dar uma luz no fim do túnel lá na frente. E às vezes aquilo parece ruim agora, mas depois você vai ver que foi bom. Amém? Talvez se você vivesse nos tempos que Cristo estava na terra,
Você ia achar ruim aquelas pessoas pegar Jesus à força, levá-lo pelas ruas de Jerusalém, arrastando uma cruz, batendo nele. Você ia ficar revoltado, revoltada. Mas você sabe que aquilo tinha que acontecer. Ele precisava derramar o seu sangue por nós. Amém? Se ele não tivesse derramado o seu sangue, quem ia derramar? O meu não serve. Meu sangue não é puro, o seu não é puro. Nosso sangue veio através do pecado. Ao nascer nesse mundo, já nascemos através do pecado. Mas precisou que ele viesse num nascimento imaculado. Tem pessoas que dizem, o sangue de Jesus, principalmente os católicos gostam de defender isso, que o sangue de Jesus era 50% de Maria, 50% de Deus. Não tinha sangue de Maria em Jesus. Como assim, irmão Rubens? Não tinha, o próprio não tinha. Porque só tem sangue da mãe no filho, porque nós vem pela ovulação. Né? Primeiro passamos pela ovulação, quando chegamos na ovulação é que mistura o sangue do pai e da mãe, 50% de um, 50% do outro. Mas Jesus não passou por ovulação. Jesus foi posto direto no útero, então não tinha sangue de Maria nenhum nele. Maria era muito boa, sim, é uma serva de Deus. Amém? Uma santa. Mas não tinha sangue de Jesus, de Maria nas veias de Jesus. Que sangue era o que corria na veia de Jesus? O apóstolo diz assim para os pastores: cuidai do rebanho de Deus que está no meio de vós, tendo cuidado dele, porque ele resgatou esta igreja com seu próprio sangue. Ele está falando de Deus. Está falando que Deus tem um sangue. Mas como é que Deus tem sangue se ele é espírito? O sangue de Deus é o sangue que corre nas veias de Jesus. Deus formou uma célula de sangue no ventre da virgem, direto no útero, sem passar por ovulação. Na ovulação é que dá a mistura, irmão. Os meus filhos, eles têm parte do meu sangue e da mãe deles, porque passou pela ovulação. Mas Jesus não. O sangue que corria em suas veias era o sangue de Deus. Isso porque no Éden aconteceu uma contaminação sanguínea. Foi por isso que Abel fez um sacrifício de sangue. Você não entende por que Deus se agradou do sacrifício de Abel e não de Caim? Porque Caim teve a revelação que a questão é o sangue. Amém? E então, através daquele sangue derramado, surgiu a propiciação pelos nossos pecados. Mas aí o irmão Branham vem e nos diz algo que o mundo não pode compreender hoje. Porque o homem psíquico, o homem intelectual, está sempre querendo entender Deus no intelecto. Mas eles não conseguem entender nem o natural. E sabe, a gente vê que a ciência, a NASA, esse sistema humano, te fala tantas coisas, e você coloca confiança nisso, acha que isso está certo. Mas eles estão errados. Eles não podem também compreender o universo. Eles são finitos. Eles ainda não conseguiram nem sequer um foguete que chega a pelo menos 1/3 da velocidade da luz. O que eles têm são naves que para ir em Marte gasta 7 meses viajando. Eles não conseguiram um motor que pudesse chegar 1/3 da velocidade da luz. A ciência está muito aquém. Eles nem mesmo conseguiram chegar na Lua. Tudo aquilo foi um engodo, há provas que eles não pisaram lá. Mas a ciência está sempre querendo que você creia nela e descreia de Deus. Você não pode crer numa coisa que é limitada. Ciência é psíquico. Da onde vem a ciência? Da cabeça do homem. E você sabe que isso é limitado. Mas a fé, ela não tem limitações. A fé, ela vai muito além. A fé, ela ultrapassa qualquer barreira. A fé, ela nem mesmo faz parte dos 5 sentidos. Eu não posso abandonar a fé e seguir a ciência. A ciência é uma ajuda? É boa? É.
Através da ciência, o homem descobriu o remédio para dor de cabeça. Quem descobriu? A ciência. Mas quando a ciência descobriu o remédio para dor de cabeça, o remédio para dor de cabeça já existia na natureza. Deus veio primeiro. A ciência descobriu que aquela planta, o anador, fazendo daquelas folhas um comprimido, tomando, passa dor de cabeça. Mas Deus já tinha feito aquela folha. Muito antes da ciência chegar lá, Deus chegou primeiro. E você vê as pessoas com câncer, com HIV, e vocês perguntam, não tem cura para essas pessoas? Tem. Só que a ciência não chegou lá, não descobriu. Mas deve haver, tem, eu tenho certeza que tem, alguma planta em algum lugar deste mundo que é a cura para o câncer, é a cura para o HIV. Mas a ciência ainda não chegou lá, porque a ciência é fraca, porque a ciência é psíquica, vem daqui da cabeça do homem. Eles precisam estudar, eles estudam anos e anos e anos, mas aquilo já está lá. Está lá, olha, a anestesia. Nos tempos de Jesus, para fazer uma operação, era feita a operação, a pessoa gritando de dor mesmo, não tinha anestesia não. Mas você acha que a anestesia já não existia? Já existia. Ele aplicou a injeção hoje, fica anestesiado, faz a cirurgia sem sentir dor. Mas essa injeção, essa anestesia que criaram, foi de alguma planta que eles descobriram agora, neste século. Que existia no tempo de Jesus. Existia no tempo de Moisés. Isso tudo já existia. Deus chegou primeiro. Então o homem psíquico não pode compreender Deus. Eles dizem, deixa Deus, confia em nós. Como é que eu vou confiar no que é mais fraco? Como eu posso confiar no que é finito? Para mim isso é apenas uma ajuda. Então por isso a Bíblia diz, o homem psíquico, o homem natural, o homem carnal, não pode compreender as coisas do Espírito. Como é que aquele povo daquela geração de Noé, homens psíquicos, podia chegar com aquele velho e ele está ali pregando aquelas tábuas da arca, serrando tábua, pregando, o filho segurando e ele pregando. E o homem, sua mente carnal, olhar e dizer, o que tu está fazendo, Noé? Estou fazendo um grande barco, uma arca. Por que, Noé? Porque vai chover. E não chovia. O serviço de meteorologia, a ciência, provava que era impossível chover. Não chovia na terra antes do dilúvio. Apenas uma neblina subia da terra. Um orvalho subia de toda a terra e regava a terra. Mas ele disse, olha, vai abrir as comportas do céu e a água vai cair sobre essa terra, de sorte que os montes mais altos serão cobertos por água e só vai escapar quem estiver dentro deste barco que eu estou fazendo. O homem psíquico não podia alcançar isso, porque Noé estava num espírito e o homem psíquico, o homem carnal, estava em outro. Então por isso parecia loucura para ele. A Bíblia diz, ao homem psíquico, ao homem carnal, as coisas de Deus parecem loucura. Esse homem está louco. Mas não é que ele estava louco, é que ele estava em outra dimensão. Ele não estava no seu psíquico, ele estava pela fé. Amém? Fé. Agora muitas pessoas têm ouvido falar de fé, e aquela escritura que diz, quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, pelo menos, e as pessoas pensam que o grão de mostarda é bem pequeno. Mas a tradução correta não é do tamanho de um grão de mostarda. Você sabe qual é a tradução correta? Lendo aqui a Bíblia de Jerusalém e outras traduções mais próximas dos pergaminhos sagrados, diz assim, ó, quem tiver uma fé como, não do tamanho, mas como um grão de mostarda. É diferente. Aí você toma, por que como? Porque o grão de mostarda é uma semente que não se hibridiza. É uma semente que não se mistura. O que Deus está dizendo é quem tiver uma fé igual a um grão de mostarda que não se mistura, uma fé não misturada, poderá dizer este monte, muda-te daqui.
poderá ordenar qualquer coisa se a sua fé não for uma fé misturada. O problema é que o homem psíquico misturou a fé com a ciência. Isso aconteceu desde o Éden. Deus disse: não coma daquele fruto do conhecimento. Fruto do conhecimento. Se você quer seguir a Deus, você tem que deixar o conhecimento de lado e ir pela fé. Tem que deixar. Ah, eu tenho tantos diplomas. Pois é, então deixa tudo aí. Isso aí é bom? É bom para tu arrumar emprego. É bom para te ser sucedido na terra. Mas para tu pregar o evangelho, tu tem que deixar todo o psíquico de lado. Tudo que está na tua mente tem que se esvaziar. Deixa a tua cabeça livre, sem nada. Deixa o Espírito de Deus te tomar. Aí você vai ver a coisa funcionar. Mas eles misturam. A semente de mostarda não pode se misturar. A fé não pode ser misturada. Então eles misturam a fé com a ciência, com o conhecimento. E quando misturam, eles ficam o quê? Incrédulos. Porque na medida em que você começa a calcular, ora, Deus disse que haverá um arrebatamento. Tá, agora eu vou... Isso aqui é o espiritual que está dizendo. A fé, que é um arrebatamento. Mas agora eu vou pegar a ciência. Espera aí, mas como que vai vir um arrebatamento? Eu vou subir com meu corpo. Eu tenho 80, eu mesmo tenho 93 quilos. 93 quilos. Como é que eu vou subir? Aí eu começo a colocar a ciência. Eu começo a colocar a lei da física, a lei da gravidade. Olha só, o homem psíquico entrando em ação. Deus não quer que você envolva a ciência nisso. Ou você abandona a ciência e serve a Deus, deixa a ciência para o profissionalismo. Amém? Ah, você quer ser uma médica? Você quer ser uma advogada? Você quer ser isso, quer ser aquilo? Então estude. Mas você quer Deus? Não misture as duas coisas. Não calcule Deus. Não diga, Deus disse que haverá um arrebatamento, mas eu fiz o cálculo, me pesei na balança, eu peso 93 quilos. Como é que eu vou subir? Se você começa a fazer cálculo, então você começa a meter a ciência nisso, o conhecimento nisso, a fé vai embora e você fica sozinho com o homem psíquico. E aquilo não pode acontecer. Porque a dúvida entra quando você começa a calcular. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro até andou, desceu do barco, e não é que ele começou a andar? Irmãs e irmãos, é impossível andar por cima d'água. Onde você já viu alguém andar por cima d'água? Os mágicos estão fazendo por aí no YouTube, mas só que depois eles revelam, eles colocam uma ponte de vidro bem organizada embaixo e tal, e fazem um vídeo. Mas andar mesmo como Jesus andou é impossível. Só ele andou e tinha que ser pela fé, porque pela ciência é impossível andar. A água, ela é flexível, pisou afunda. Mas Pedro, quando viu Jesus vindo, ele ficou como anestesiado de ver aquilo. Se esqueceu da ciência, se esqueceu de fazer cálculo. E ele disse, sabe uma coisa? Senhor, deixa eu ir te encontrar. Ele se esqueceu da ciência. E quando se esquece da ciência, você se enche de fé. Quando você deixa o cálculo do lado, quando você deixa a ciência de lado, e você só pensa em encontrar, eu vou te encontrar. Ele não fez cálculo para saber. Mas se eu pisar ali, eu vou afundar. Ele não queria saber disso, ele queria encontrar Jesus. E Jesus disse, vem. Jesus não disse assim, não dá certo de vir, Pedro, é impossível. Ele disse, vem. Se ele disse vem, é possível. Por cima d'água? É possível. Pedro não pensou duas vezes, ele esqueceu de ciência, esqueceu de tudo. Pulou do barco, saiu andando. A Bíblia diz que ele andou, Pedro andou. Nós criticamos ele, que ele afundou, mas antes dele afundar, ele andou um pouco. Andou. Ele andou, mas quando ele começou a andar, Satanás chegou no ouvido dele e disse, ei, mete a ciência nisso, coloca o homem psíquico nisso, raciocina, Pedro,
Tu está andando por cima d'água, tu tem que saber que é impossível. Para tu andar por cima d'água, Pedro, tu tem que construir primeiro uma ponte por baixo d'água. Tu não pode. Aí ele disse, é mesmo, eu estou andando por cima d'água, mas eu não posso. Quando ele disse, eu não posso, se esqueceu que Paulo tem dito, tudo posso naquele que me fortalece. Ele afundou. Jesus tomou ele pela mão e disse, ora, levanta, homem de pouca fé. Se ele andou aquele pouquinho, então é possível andar. Mas só que se você for calcular, se você for colocar psicologia nisso, não dá, é impossível. Uma pessoa que está completamente doente, comida pelo câncer, o médico despachou aquela pessoa. E se você chegar ali sem pensar em nada dessas coisas, como eu vou conseguir orar por essa pessoa e essas células que já foi comida retornar e voltar? E quando você começa a fazer o cálculo, aquela pessoa não é curada. Mas quando você chega e não quero saber de nada, eu não quero saber como essas células vão ser revigoradas. Fica bom em nome de Jesus. Esquece a psicologia, esquece a tua cabeça. Ele é curado. Amém? Irmão Rubens, como é que você pode afirmar isso, irmão? Eu já vi um homem ser curado de câncer do esôfago, lá em Augusto Corrêa. Eu fui lá, mas os irmãos, oramos por ele. Esses dias eu fui no culto em Augusto Corrêa, o pastor Antônio pregando, é irmão do pastor Antônio. E o pastor Antônio falou de novo, lembra, irmão Rubens, pastor, naquele dia, o meu irmão foi curado. Está com 6 anos, o irmão dele está curado até hoje, câncer do esôfago. Tinha um balde debaixo da rede dele, cheio de uma água vermelha. Ele encheu o balde pelo meio de água e cuspia dentro daquela água ali deitado na rede, e era sangue que saía, e estava vermelho. E ele estava com o laudo, chorando. O médico do Hospital Santo Antônio tinha feito a biópsia e tinha dado positivo, câncer no esôfago. Eu cheguei lá, mas o irmão Ronaldo e o pastor Antônio, pregamos um pouco para ele, falamos para ele a necessidade de crer. Ele disse que cria, oramos. Está lá, está com 6 anos. Ele veio para a igreja agradecer? Não, nunca veio. Está lá no mundo. Não. Mas a Bíblia diz que os homens nos últimos dias seriam ingratos. Não quis servir ao Senhor, mas foi curado. Não pense você que porque a pessoa é curada quer dizer que ele é salvo. Não tem nada a ver. Pessoas podem ser curadas e não ser salvas. A salvação não tem nada a ver com a cura. Quantas pessoas foram curadas no tempo de Jesus? Não significa que elas seguiram a Jesus. Uma vez ele orou e curou 10 leprosos. Cadê eles? Só um voltou para agradecer. As pessoas são mal agradecidas, mas Deus continua trabalhando. Paulo disse, se nós formos infiel, ele continua fiel. Amém? Mas como você vai? Nós estamos aqui, nós sabemos que o tempo está avançado. E sabemos que para sair daqui nós precisamos de um rapto, um arrebatamento. Como isso vai acontecer? Não calcule. Não coloque seu psíquico nisso. Tire tudo daqui. Coloca aqui. Acontecerá. Se Deus disse assim, assim será. Abraão, casado com Sara, desde quando ela tinha 18 anos, ela era estéril. Ela não tinha filhos, desde a juventude com ele, vivendo com o esposo. Nunca teve filho. Um dia Deus visitou ele e disse, tua esposa Sara terá um filho. Sara estava de trás da tenda e riu com o canto da boca. Ela não riu assim, ó, não, ela só com o canto da boca. Deus disse, por que Sara riu? Ela estava na tenda atrás dele. Abraão não disse assim, olha, minha esposa não riu. Não, Abraão, se Deus falou que ela riu, nós não vimos. Eu não vi ela rindo, porque ela está de trás da tenda. Mas se tu falou que ela riu. Mas Sara disse, eu não ri, não. Bom, Brana disse que nesta hora ela pecou, porque ela está chamando Deus de mentiroso. Se ele está dizendo que ela riu, é porque ela riu. Amém?
Mas porque ela era esposa de Abraão, Deus a poupou. Ela terá um filho. Ela tinha 70 anos quando teve a promessa. Irmãos, eles duraram 25 anos. Ela tinha 60 anos quando foi a promessa. Eles duraram 25 anos. Mas toda vez que alguém perguntava para Abraão, e aí o teu filho? Não vai vir. Ele vai nascer. E já tem até o nome, Isaac. Por quê? Abraão não colocou o psíquico nisso. Amém? Não, ele não colocou ciência nisso. Porque se ele fosse colocar o psíquico nisso, a ciência nisso, para ele raciocinar, para ele dizer, vem cá mulher, como é que a gente vai ter esse filho? O teu útero, desde que você era jovem, não tinha nada para dar à luz um filho. O que a gente faz? A gente vai no médico para você tomar as injeções? Não, mas já foi, o médico disse que não tem jeito. Mas vai ter mesmo assim. Como? Não sei. Mas tem que ser pela fé. Não adianta. Os 5 sentidos não te fazem encontrar Deus. Teus olhos, teu ouvido, teu paladar, teu tato. Não. Tem que ser pela fé. Amém? Agora, veja bem. Então o homem sábio, o homem científico, ele olha, ele estuda, ele se torna teólogo grande, famoso. Então, quando ele escuta alguém pregando uma mensagem como essa que nós pregamos, então o que ele faz? Ele diz, isso é loucura. Né? É o que o Mobrano diz aqui, ó, parágrafo 17 da mensagem, confirmação da comissão. Parágrafo 17. E também havia um amigo meu, que é um irmão pentecostal também, e muitos de vocês devem conhecê-lo. Seu nome é William Booth Clibborn, nome do homem. Bem, muitos de vocês o conhecem. E o irmão Clibborn é um amigo meu do peito, mas apenas não concordamos em relação a doutrinas, porque ele é tão pensador e calvinista que pensa além de mim. Então eu só posso pensar em calvinismo enquanto ele estiver na Bíblia. Mobrano era calvinista? Não. Mobrano disse, eu vou com Calvino até enquanto ele está na Bíblia. Amém? O problema das pessoas é este. Eu sou calvinista. Não. Eu vou com Calvino enquanto ele estiver na Bíblia. Saiu da Bíblia, eu fico com a Bíblia. Amém? Eu sou arminiano. Não, eu vou com ele enquanto ele estiver na Bíblia. Se ele sair da Bíblia, eu fico na Bíblia. Tu é católico? Eu vou com os católicos enquanto ele estiver na Bíblia. Quando ele sair da Bíblia, eu fico na Bíblia. Tu é evangélico? Eu vou com os evangélicos enquanto eles estiverem na Bíblia. Saindo da Bíblia, eu fico com a Bíblia. Então, alguém acusa, o Mobrano era calvinista? Não, ele foi com Calvino até onde Calvino estava na Bíblia. Naquilo que Calvino saiu da Bíblia, o Mobrano ficou na Bíblia. Amém? Jesus foi com os fariseus até onde os fariseus estavam na palavra. Você acha que Jesus veio e discordou de tudo dos fariseus? Não. Ele concordou e ele até disse, olha, a lei não pode ser mudada. Eu não vim abrogar a lei, mas vim cumprir. Ele continuou dizendo, olha, Moisés disse, não adulterarás. Eu digo que se olhar para uma mulher com má intenção, já adulterou. Ele veio concordando e até colocando mais severidade nisso. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus foi com os fariseus enquanto os fariseus estavam na palavra. Mas quando os fariseus saíram da palavra, ele ficou com a palavra. Jesus era fariseu? Não, ele ia com os fariseus até onde estava na palavra. Então, o que nós somos? Nós somos católicos? Não. Nós vamos com eles. Aonde eles estiver na palavra, nós estamos com eles. Quando o católico diz Jesus salva, amém, está certo. Quando os católicos dizem que Maria é a mãe de Jesus, amém. Mas quando ele diz que Maria é a mãe de Deus, é complicado. Como é que Deus vai ter mãe? Deus não é eterno. Os evangélicos dizem Jesus salva, amém. Quando os evangélicos dizem Jesus é o Deus Filho, como é que Deus? Um Deus Filho. Um filho não pode ser um Deus, porque um filho é criado. A Bíblia não diz que Jesus é um Deus Filho, diz que Jesus é o Filho de Deus. Então a gente vai com eles até onde estão na palavra. Saiu da palavra, a gente fica na palavra. Amém? Glória a Deus. Então, aí você vê. Então o irmão Booth Clibborn,
era muito calvinista e o irmão Branham concordava com o Calvino até o ponto que ele dá a palavra. Então, o irmão Branham disse, eu só posso pensar em calvinismo enquanto ele estiver na Bíblia, vem? Então, quando ele sai fora da Bíblia, vai além de meu pensamento, não posso pensar mais. Então, eu ouvi do púlpito, então, quando nós saímos, o Branham estava pregando uma mensagem ali, e ele pregava forte, trazia a doutrina forte sobre a santificação do viver, e o irmão Buff Klebold, ele pregava o evangelho em 7 idiomas diferentes. O homem era sábio, o homem era psíquico, o homem era inteligente. E quando o irmão Branham saiu lá fora, o irmão Buff Klebold disse assim, que vergonha, uma mensagem tão legalista. Isso tem acontecido comigo, isso aqui também. Eu tenho feito certo vídeo, pregado certo vídeo, e as pessoas entram lá e digitam lá, que vergonha, que mensagem é essa? Que loucura tua é esta? Né? Então ele disse lá fora, que vergonha, uma mensagem tão legalista. Ele disse para o irmão Branham, você sabe melhor do que aquilo. Prega melhor do que aquilo, Branham. Aprofunda-te mais no conhecimento psíquico. Seja mais teólogo. Porque o irmão Branham subia no púlpito, não tinha nenhum curso de teologia, pregava pelo Espírito. Mas para o irmão Buff Klebold, aquilo era loucura. Porque ao homem natural, ao homem psíquico, as coisas de Deus lhe parecem loucura. E então, ele simplesmente, o irmão Branham diz, ele simplesmente me cortou todo. Amém? O irmão Branham diz, e no dia seguinte eu preguei sobre o cordeiro e a pomba. E o Senhor realmente abençoou a pequena mensagem. Quando eu saí, ele estava com lágrima nos olhos. Quando o irmão Branham pregou sobre o cordeiro e a pomba, quando ele saiu lá fora, o irmão Buff Klebold, que era um grande teólogo que pregava em 7 idiomas diferentes, estava com lágrima nos olhos, porque a mensagem foi muito boa. Mas ele estava com lágrimas nos olhos. Você sabe, ele olhou para mim e disse, foi boa, mas foi tão simples. O Branham conseguiu pregar uma mensagem que arrancou lágrima dos olhos do teólogo. Mas mesmo assim ele diz, bom, foi muito boa, chega, eu chorei. Mas só que foi tão simples. Tinha que colocar mais intelectualidade, mais ciência, mais conhecimento. Foi tão simples. Ele disse, foi tão simples, eu disse, foi boa. Foi simples, mas foi boa. Amém? E ele disse, mas muito simples. Ele era uma pessoa que podia pregar em 7 idiomas, você sabe? Então, minha pequena maneira de falar de Kentucky, o Branham de Kentucky falava o inglês bem arrastado, como eu falo o português arrastado também, todos nós. Era muito simples para ele, que devia colocar mais ciência, mais intelectualidade. Minha melhor maneira não conseguiria atingir a dele de maneira nenhuma, você sabe? Agora preste atenção como o Branham vai dizer, o título dessa mensagem que eu estou pregando aqui é ABC. Você procura no YouTube depois se você quiser ouvir isso aqui. ABC. O que é o ABC? Quando você começa a aprender português, você aprende ABC. Amém? Amém. ABC. Agora, em inglês, aqui a palavra A, ela é uma sigla de always, que significa sempre. O B é de believer, que significa creia. E o C é de Christ, que significa Cristo. Always believe in Christ. ABC. Sempre creia em Cristo. Este é o ABC do simples. Este é o ABC do homem espiritual. ABC, always believe in Christ, sempre creia em Cristo. Se simplesmente fizer isso, é uma brandice, então este é o jeito que eu tenho de falar simples. Eu creio que o evangelho é simples. O evangelho não é algo impossível aos homens.
até mesmo no meio de muitos da mensagem. Uma vez eu corrigi o meu pai, o pastor Moura. O pastor Moura tinha uma vantagem. Ele era um homem que ele aceitava a correção. Uma vez ele pregou e na escola dominical, ele disse que Jesus, quando ressuscitou em outro corpo e que aquele corpo não ressuscitou, ficou lá na sepultura. Que negócio estranho. Disse para ele: não, pastor Moura, ressuscitou, as irmãs encontraram só os lençol lá. Eu disse: ô meu filho, foi mesmo, errei. De noite ele subiu no púlpito e disse: igreja, eu peço perdão. Falei errado. Isso é que o homem tem que ser, um homem simples, humilde, o homem de Deus, ele tem que saber voltar atrás. Hein? Voltar atrás e dizer: eu errei. Não é assim não, é do jeito que está na palavra. Esse é o homem que Deus aprova. Esse é o homem que Deus aprova. Não há sábio demais que não tenha o que aprender. Não há tolo demais que não tenha o que ensinar. Então, veja, o Abraão diz: creio que o evangelho é simples. Você não tem que saber o significado disso, o significado daquilo. Você apenas tem que ter o ABC. Sem ABC. Always believe in Christ. Sempre crer em Cristo. ABC. Eu creio. Não sei como essa arca vai aguentar a pancada das ondas, sendo ela feita de madeira de golfo. Mas eu creio em Cristo. ABC. Não sei como aqueles leões famintos não comeram Daniel na cova dos leões. Não sei, mas eu sempre creio em Cristo. ABC, sempre creio em Cristo. Cristo é o Espírito Santo que escreveu toda a Bíblia. Sempre creio em Cristo. A moça que era dos bailes, que era das farras, e um dia creu em Deus e ia indo para a igreja com a Bíblia, toda feliz para a igreja, muito feliz. Aí encontrou um colega de universidade que também era da balada. E ele disse: ai, fulana, Ayana, sei lá como era o nome dela, tu agora é cristã? Sou, glória a Deus. Mas não vai mais para a balada? Não vou mais não, Eduardo. Eu agora vou para a igreja adorar a Deus. Não, vem, olha, Rayane, deixa eu dizer uma coisa para ti. Vou já te tirar, quer ver eu acabar com isso? Quer ver eu fazer tu desanimar dessa fé? Olha, você sabe que eu sou universitário, você também é, né? Nós dois estudamos muito. Lembra daquela aula que o professor deu? Lembra do professor falando? Lembra daquela aula que ele deu mostrando que a garganta da baleia só passa sardinha? Ela é enorme, ela é do tamanho desse tempo, mas a garganta dela só passa sardinha. Eu lembro, pois é. A Bíblia aí, que tu está com ela na mão, toda empolgada, alegre, diz que uma baleia engoliu Jonas. Não tem como uma baleia ter engolido um homem, só passa sardinha. Se fosse outro, ela teria dito: é mesmo. Acabou, desanimei. Vou voltar para a balada. Ela disse assim: Eduardo, deixa eu dizer uma coisa. Se essa Bíblia aqui tivesse dito que Jonas engoliu a baleia, eu cria de qualquer forma. Sempre creio em Cristo. ABC. Always believe in Christ. Sempre creia em Cristo. Coloque ele em primeiro lugar. Se o Elon Musk disser que é de tal forma, observe o que Deus disse. Fique com o que Deus disse, deixa o Elon Musk do lado. Se um teólogo falou que é de tal forma, observe o que a Bíblia diz. Fique com a Bíblia. Sempre creia em Cristo. Não importa se parece loucura. Deixe o homem psíquico com seus planos, com a sua ciência. Procure essa fé. Essa fé que é igual um grão de mostarda que não se mistura. Então este é o jeito que eu tenho de falar simples, diz o Mombrana. Eu creio que o evangelho é simples. Não tem dificuldade. Amém? Não tem dificuldade. O mundo vai pegar fogo, irmão Robson? Vai. Como? Sei não. Só sei que vai pegar fogo. Eu sempre creio em Cristo. Amém? Glória a Deus. Como Jesus vai estabelecer um milênio na terra. E vai ser rei, filho de Davi. Sei não, meu amigo. Eu só sei que eu creio nele. Sempre creio em Cristo. Aleluia! Como é que essa igrejinha é tão pequena, cada vez parece estar menor?
Como é que você vai conseguir continuar vindo, gastando R$ 150 de gasolina? Toda aqui, não sei não, só sei que a quinzena que vem eu vou estar aqui, só se eu morrer. Mas se eu não morrer, eu vou estar aqui de novo. Sempre creio em Cristo. ABC. Always believe in Christ. Amém? Veja bem. Vem. Então tudo que você tem que fazer é se lembrar do ABC. Você sabe o que significa? Sempre creia em Cristo. Porque ele falou em inglês, always believe in Christ. Always, believe in Christ. Amém? Então eles traduziram aqui para sempre creio em Cristo. E tudo que você tem que dizer assim é que isso fica estabelecido. Saiba o seu ABC. Não tire isso da sua cabeça. Não adiantava chegar com Noé e tentar desanimá-lo. Noé, eu sou cientista, eu estudei meteorologia, acabei de fazer a pesquisa, é impossível cair chuva do céu. Para de bater esse martelo. Olha, eu sempre creio em Cristo. Amém? Sempre, vamos dizer, sempre creio em Cristo. Fico com Ele todo tempo. Isso é muito importante para a fé. Porque agora mesmo no YouTube eles estão tentando te tirar disso. Você abre o YouTube ali, eles dizem assim, não passa esse vídeo, me escuta. Aí você escuta eles. Aí ele prova para você que não caiu praga no Egito, que Moisés não abriu o mar vermelho. Eles provam para você que Moisés nem existiu. Prova para você cientificamente que o sol não parou quando Josué orou. E você termina de assistir o vídeo e você fica, eita rapaz. Mas o que você faz? Desliga esse vídeo e diz, eu sempre creio em Cristo. Bem simples, não precisa muita coisa. Não precisa você ir estudar para provar o contrário deles. Não, só desliga o vídeo ali e diga, sempre creio em Cristo. Por quê? Porque se esse Deus não for o Deus do impossível, então ele não é Deus. É o Deus do impossível. Amém? Glória a Deus. Então, por isso que a Bíblia diz, ao homem psíquico, ao homem carnal, de mente intelectual, ele não consegue, para ele parece loucura. Para eles hoje é loucura. Paulo disse assim, que a pregação dele parecia uma loucura. Né? Muito bem, glória a Deus. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, vamos manter-se firme nesse ABC. Amém? Glória a Deus. Eu queria que vocês pudessem ficar de pé. Se você crê na cura divina, se você tem algum problema, às vezes não é enfermidade, mas às vezes é um problema conjugal, ou um problema com a família, ou um problema na justiça, ou seja lá qual for o problema, você nesta hora feche seus olhos, você diga assim, eu vou, no nome de Jesus Cristo, me conectar com Deus aqui, pela fé, não pela ciência, não pelo meu intelecto, e eu vou conseguir isso que eu quero. E eu vou servir a Deus com mais alegria. Se você tão somente quer seguir um caminho mais sincero com Deus, talvez você tenha se esforçado, tenha tentado, mas não tem conseguido, não é porque você é mau. Não, é porque você não tem conseguido. Eu sei que você ama o Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. Mas você não vai conseguir sozinho. Você só vai conseguir se Ele te ajudar. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Com os seus olhos fechados nesta hora, eu quero que você diga para Jesus, Senhor, eu não posso fazer isso sem Ti. Está além das minhas possibilidades. Mas eu não sou um homem psíquico. Eu sou um homem de fé, uma mulher de fé. Eu tenho fé, eu acredito, Senhor, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que Tu vais me ajudar nesta hora. Me ajuda, ó Deus, resolve este problema para mim, me cura desta enfermidade, me liberta dessa opressão, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, nosso Senhor Jesus, nós clamamos a Ti nesta hora.
nesta hora tão difícil. Nós oramos por esta congregação, por esse ministério, em Bragança, Garrafão do Norte, Capitão Pouso. Oramos por essas pessoas que hão de assistir esse vídeo através da internet. Cada um deles, Pai. Tu sabes, meu Deus, a necessidade deste ministério. Nós não vamos pedir nada. Não. Tu sabes a necessidade. Tu sabes do que precisamos. Nós simplesmente vamos entregar esse ministério em tuas mãos. Este encontro que está chegando dia 29 e 30 de abril. Em tuas mãos, Pai. Não sabemos como vamos conseguir alimento para as pessoas que vão estar aqui. Como vamos construir essa tenda aí atrás para abrigá-los? Como vamos conseguir colchonete para que eles durmam aqui? Não sabemos, mas nós cremos que vamos conseguir, que teremos uma reunião de 2 dias neste lugar em abril, que esta casa estará cheia dos teus filhos que virão de todos os lugares para cá, e aqui o teu Espírito fará com que as pessoas possam enxergar a glória de Deus. Oh Deus, nos prepara para isso. Está em tuas mãos, Senhor. Aquilo que eu tenho pensado nessa tarde, aquele é o meu pensamento, não é o teu pensamento. Está em tuas mãos, Senhor. É tu quem vai nos dizer o que fazer. Oh Deus, todas as pessoas aqui reunidas, Pai, que elas possam deixar o psicológico de lado e mergulhar na fé, mergulhar no Espírito de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode fazer isso nessa noite. Diga: eu quero mergulhar no Espírito de Deus. Eu quero deixar a minha mente de lado, meu psicológico de lado. Eu quero mergulhar na fé, em nome de Jesus Cristo. Agora o João Alberto vai cantar com você. E quando ele canta, eu quero que você mergulhe nas profundezas do Espírito de Deus. No nome de Jesus Cristo, quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus, conhecendo suas grandezas. Cante para Jesus, mergulhe na fé. Glória a Deus. Feche seus olhos, leve seu pensamento a Ele, cante este louvor. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus, conhecer sua riqueza em adoração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus, conhecer sua riqueza em adoração. Esta noite é tão linda, tão lindo, tão simples, fez alegre, tão suave, doce Espírito Santo de Deus.